Olá, meus amigos de casa, mais um capítulo aí do nosso programa, A Hora do Mestre. Hoje eu separei para falar para vocês um pouco sobre a lei do juizado especial. Juizado especial criminal. É um tema interessante porque nós tentamos, ao máximo, não nos envolvermos com crime, mas às vezes a gente é envolvido e às vezes nós até praticamos pequenos delitos, que, por exemplo, chamar alguém de idiota, imbecil, isso é crime de injúria. Você fazer uma fofoca, né? A fulana anda saindo com todo mundo na rua, é uma menina da rua, uma menina sem vergonha, já está dando em cima do marido dos outros. Você pode caminhar por uma difamação, no mínimo. E às vezes tem uma ameaça, tem uma perturbação da tranquilidade, faz uma festa, aumenta muito o som. Às vezes deixa o filho conduzir um veículo sem habilitação. Na verdade, existem muitas figuras que a lei considera crime. E essa grande massa são crimes que são julgados pelo juizado especial. Porque são crimes ou contravenções que têm um potencial ofensivo pequeno, baixo. O legislador, então, ele acabou trazendo uma lei especialmente para dar um tratamento menos rigoroso para os autores desses crimes. Mas por que abrandar? Por que a brandura se é crime? Bom, a gente vai remontar um pouquinho no tempo para chamar a atenção que em 1980, vários países se reuniram para tratar de um tema importantíssimo, que é a falência do sistema carcerário no mundo. Em estados democráticos, a aplicação de pena não poderia ser um fim em si mesma. A aplicação de pena tinha que ser um meio. Só se justificaria punir alguém criminalmente se essa pena tivesse finalidades a alcançar, e não apenas punir por mero castigo, não. Então, mais ou menos padronizou-se na história da formação do direito penal dos países, principalmente estados democráticos, que a pena deve buscar atingir um fim retributivo, que é retribuir o mal com outro mal, que é a privação da liberdade ou de um outro bem jurídico do criminoso. Mas além da finalidade retributiva, também finalidade preventiva. A ideia de neutralizar o criminoso para que ele não reitere a sua conduta. E também a finalidade ressocializadora, porque o indivíduo, pelo menos na maioria dos países, ele não é condenado à morte e nem há pena de caráter perpétuo. Então ele vai voltar ao convívio social. Então, se a pena serve apenas para brutalizar o indivíduo, quando ele voltar para o seio da sociedade, vai voltar pior. Então, só teria lógica criar penas, figuras criminosas e ameaçar e aplicar pena, se a pena tivesse como finalidade retribuir o mal, ou seja, castigar, prevenir, neutralizar o criminoso e ressocializar, uma vez que ele volte a convívio social, ele esteja melhorado, educado, aprenda a viver em sociedade. Mas os países vinham revelando uma grande falência, essa missão não vinha sendo cumprida. Os estabelecimentos prisionais
superpopulosos, sem estrutura, que só servia de profissionalização do criminoso. Em regra, voltava pior do que entrava, além de ser um sistema caro, muito custoso para o Estado. Então, em 1980, os países se reuniram e convencionaram em criar as chamadas regras mínimas de Tóquio para prevenção de medidas alternativas à prisão. Então, esses países se reuniram para pensar, poxa, por que aplicar a pena de prisão se poderia, em determinados casos, pensar em alternativas que trouxessem menos danosidade social. Daí surgiu um movimento que no Brasil ficou conhecido como fuga às prisões, às com acento grave indicativo do crase. Porque a ideia era evitar o cárcere, era deixar o cárcere para pessoas que realmente fossem perigosas. Uma maneira de evitar o cárcere é descriminalizar, é prever novas situações, novas respostas, sem ser a resposta penal. É deixar de considerar crime determinada conduta que não ameaça a coexistência social. Mas para descriminalizar é um movimento político mais complicado. Foi mais fácil aprovar medidas alternativas à pena de prisão. Continua crime, apenas evita a prisão. Em 1984, o Código Penal sofreu uma reforma. A Lei 7.209 de 1984 reformou a chamada parte geral do Código Penal e ali previu penas restritivas de direitos. Então, paralelo à pena de prisão e pena de multa, que é uma pena pecuniária, então, entre a pena de multa e a pena de prisão, previram penas restritivas de direitos, que é um meio termo, não chega a prender, mas o autor do crime condenado, ele fica submetido a restrições, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, prestação pecuniária, que vulgarmente a gente vê a aplicação de pena de cesta básica. Melhor, impõe-se cesta básica como uma espécie de prestação pecuniária, mas cesta básica, não existe essa pena de cesta básica, embora muitos juízes apliquem a muitos criminosos o pagamento de cesta básica. Perda de bens, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, pessoa é médica, deixa de exercer a medicina, a pessoa dirige, não vai poder dirigir, a pessoa é pai, não vai poder mais exercer o poder familiar. Várias medidas foram tomadas para evitar o cárcere. E nesse movimento, em que a gente está percebendo a preocupação em evitar de se mandar para o cárcere, o legislador constituinte, ou seja, aquele que confecciona a Constituição Federal, que é a lei das leis, é a lei máxima. O que está na Constituição não pode ser contrariado. O que está na Constituição tem que ser obedecido. Quando o legislador for fazer uma lei, não pode contrariar o que está na Constituição, senão vai ser uma lei inválida, inconstitucional. Os juízes vão começar a reconhecer a inconstitucionalidade da lei. Então, a Constituição Federal é a lei máxima. E ela trouxe em 88, como se fosse um prosseguimento desse movimento de evitar a prisão, que começou em 80, o Código Penal foi alterado em 84, mas em 88 a Constituição Federal, seguindo esse caminho de evitar o cárcere, previu no artigo 98, inciso 1, que os estados e a União, o poder público estadual, o poder público federal, deveria criar os juizados especiais e, no caso do crime, juizado especial criminal,
com a competência para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Daqui a pouco nós veremos o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Esse comando, dado pela Constituição, demorou 7 anos, mas em 95 o legislador aprovou a lei chamada Lei do Juizado Especial. A Lei do Juizado Especial é a Lei 9.099, Lei 9.099/95, ou seja, criada e teve a entrada em vigor em 1995. Bom, essa lei, ela tratou do juizado civil e do juizado criminal. No que tange ao juizado criminal, essa lei procurou evitar o processo penal, que é muito moroso, muito custoso, movimentar a máquina do Poder Judiciário, a máquina do Ministério Público é muito custoso, então quis enxugar e também quis evitar a todo custo a pena de prisão. A ideia era essa, era evitar a pena de prisão. Porque em 84, quando reformou-se o Código Penal, o legislador já deu a tônica, evitar a pena de prisão. Mas só que o momento de se evitar a pena de prisão era no final do devido processo legal. Então havia o crime, havia o registro de ocorrência, um inquérito que demorava, movimentava a polícia, daqui a pouco instaurava uma ação penal, aí o promotor tinha que movimentar a ação penal, o juiz tinha que presidir aquela ação penal. Depois de todo o procedimento, passo a passo, que é demorado, chegou o momento da sentença, depois tinha recursos. E no final de tudo é que o juiz ia ter a oportunidade de ver uma pena alternativa à prisão ser executada. O que eu quero dizer? Tinha que percorrer todo o processo penal, que é demorado, é moroso, o juiz dar uma sentença e ver se essa sentença não ia ser modificada ou não por recurso, para só no final de anos aplicar uma pena alternativa à prisão. O que a lei do juizado quis fazer foi simplificar. Bom, já que o fato não é tão grave, já que é uma infração de menor potencial ofensivo, então que seja aplicado logo no começo, evitando o processo. Então a gente evita a prisão e evita processo moroso, enxugando um pouco o Poder Judiciário, colaborando para combater a morosidade do Poder Judiciário. Então, uma lei bem intencionada. A gente vai ver daqui a pouco o que essa lei trouxe de novidade. A gente vai dar uma pausa aqui para daqui a pouco trazer o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Só vou fazer uma errata porque a vida é corrida, eu não pude assistir um dos meus programas. E quando eu falei da lei de abuso de autoridade, eu cometi um erro. Eu mencionei o artigo 208 do Código Penal Militar, só que é o 209. Eu falando na pressa aqui para vocês, acabei trocando. Então, onde eu falei artigo 208 do Código Penal Militar, corrijam, é artigo 209. No final do segundo bloco e do terceiro bloco, eu vou advertir de novo. Até daqui a pouco.
Estamos de volta, um segundo bloco da Hora do Mestre. Estamos falando sobre a lei do juizado especial, especificamente no que tange ao juizado especial criminal. Bom, nós temos que o juizado especial criminal, ele teve que ser criado pelos estados, porque não existiam esses juizados, e a competência desses juizados era para julgar infração penal de menor potencial ofensivo. A gente vai dar uma olhada no que diz a Lei 9.099, artigo 60. Então, acompanhe a leitura do artigo 60 da Lei 9.099. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação e julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Bom, senhores, o que o artigo 60 está dizendo? Está trazendo para nós a definição da competência do juizado especial. Então, esse GCRIM, Juizado Especial Criminal, ou JEC, em alguns lugares faz referência a JEC, Juizado Especial Criminal, vão julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Infração penal é uma conduta que viola a lei penal. Como é que eu violo a lei penal? Como é que eu pratico uma infração penal? Eu violo a lei penal, eu infrinjo a lei penal, eu pratico uma infração penal quando eu pratico um crime ou uma contravenção. Crime é sinônimo de delito. Delito e crime é a mesma coisa. E contravenção é uma espécie de infração penal que não se confunde com um crime. O que é mais grave? Crime é mais grave que contravenção. Tanto é que o legislador ameaça o autor de um crime com pena de reclusão ou detenção, que é mais rigoroso. Já ao autor de uma contravenção, o legislador ameaça com prisão simples, que é menos rigoroso. Então, infração penal pode ser um crime ou uma contravenção. Agora a gente vai ver o que a lei traz como conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. Vamos acompanhar o artigo 61 da Lei 9.099/95. Vamos lá. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Senhores, a referência para nós é o seguinte: o legislador, quando descreve uma conduta como crime ou como contravenção, ele ameaça de pena, ou seja, ele comina a pena, prevê na lei. Ele prevê um patamar mínimo e um patamar máximo. Por exemplo, lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano. Se for lesão leve, qualificada pela violência doméstica, ele já traz 3 meses a 3 anos. Então vamos entender. Se for uma lesão leve, uma briga de bar, briga entre vizinhos, briga na balada, briga na rua, briga no trabalho, trocou socos e não resultou lesão grave, é artigo 129 do Código Penal,
que está descrito ofender a integridade, a incolumidade da pessoa, 3 meses a 1 ano. Bom, a pena máxima desse crime é inferior a 2 anos. É ou não é? 3 meses a 1 ano, a pena máxima é 1 ano. Se é inferior a 2 anos, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. É julgado pelo juizado especial. Agora, se é uma infração penal, lesão leve, qualificada pela violência doméstica, por exemplo, 2 irmãos que se agridem, o marido que agride a esposa, ou a esposa que agride o marido, também, 3 meses a 3 anos. Aqui nós temos uma pena mínima de 3, mas a pena máxima, 3 anos. Se a pena máxima prevista em lei é superior a 3 anos, melhor, se a pena máxima é superior a 2 anos, temos aí um crime que não é classificado, não é infração de menor potencial ofensivo. Não vai ser julgado pelo juizado especial. Até 2 anos, juizado especial. Então, lesão leve, até 1 ano de pena, é julgado pelo juizado especial criminal. Lesão leve no ambiente doméstico ou em razão de laços familiares, já passa a ser uma lesão leve qualificada, a pena é de 3 anos, ou seja, superior a 2. Não é infração de menor potencial. Não vai ser julgado pelo júri. O que isso quer dizer? Vai ter prisão em flagrante, vai ter inquérito, vai ter justiça comum e pode ter condenação à pena de prisão. Daqui a pouco a gente vai acrescentar mais alguma coisa sobre esses crimes que são ou não são do juizado especial. O que eu quero que vocês entendam é que infração penal cuja pena máxima, eu vou até mudar um pouquinho, olha, infração penal de menor potencial ofensivo é o crime cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Mas cuidado, porque contravenção penal, que é uma espécie de infração penal, sempre vai ser de menor potencial ofensivo, independente da quantidade de pena. Cuidado! Crime é que a gente se preocupa com a quantidade de pena máxima prevista na lei. Dependendo da pena máxima, vai ser de menor potencial ou não. Agora, crime, melhor, contravenção, aí, independente da pena, vai ser sempre juizado especial criminal. Então, para a gente poder fixar esse conceito, que é importantíssimo, né, porque define qual órgão julgador que vai funcionar, ou é GCRIM, ou é juizado comum, justiça comum. Ou melhor, juízo singular, vara criminal, que tanto o juizado especial quanto o juiz singular pertencem à justiça comum, em regra. Mas vamos entender. Infração penal de menor potencial é crime cuja pena máxima não ultrapassa 2. E todas as contravenções, ainda que tenha uma pena superior a 2, vai ser considerada infração de menor potencial. Vai ser julgado pelo juizado especial. Ok? Bom, a gente agora vai dar uma olhada aí o que o juizado vai procurar fazer para atender a finalidade da lei. Então, a gente vai buscar na lei qual é o parâmetro que ela dá para que o juizado especial criminal atenda à finalidade que a lei quer que ela alcance. Então, vamos dar uma olhada no artigo 62 da Lei 9.099 para que a gente entenda qual vai ser o objetivo dos operadores do direito que vão tratar
da infração de menor potencial ofensivo. Vamos dar uma olhada no artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Bom, o legislador aqui no artigo 62 deu os parâmetros que deverão ser utilizados, manuseados pelo juiz no momento de conduzir o procedimento que envolve a infração de menor potencial. Então, evitar formalidade, evitar rigorismo, procurar concentrar os atos, praticar atos de maneira oral, célere, que a ideia é não perder muito tempo, não movimentar muito o aparato estatal com essas infrações que pouco potencial tem para causar ofensa a bem jurídico, pouca danosidade social. A gente tem, então, que ter em mente o seguinte: evitar a pena de prisão e buscar reparar o dano que a vítima sofre. Quando o legislador, na Lei 9.099, busca a reparação do dano à vítima, está tentando implantar no sistema processual brasileiro a chamada justiça restaurativa, em que a gente percebe que há uma preocupação maior com a vítima, porque no processo penal a vítima historicamente era relegada a um segundo plano. O delegado, o promotor, o juiz criminal apenas usava a vítima para que ela municiasse com informação para poder punir o criminoso, mas o dano que a vítima sofreu não era tão relevante. Pelo menos não havia uma preocupação de reparar o dano que a vítima sofreu. Na verdade, o quanto de dano que a vítima sofreu servia mais para o juiz ter uma referência na hora de dosar a pena. Então, a gente percebe que a vítima hoje em dia tem tido um papel mais relevante dentro do processo penal, e a Lei 9.099 deu um passo largo nesse sentido, em buscar a reparação da vítima. A gente vai dar um intervalinho aqui e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta, terceiro bloco aí do nosso programa. A gente agora vai tentar passar para vocês quais os benefícios que a Lei 9.099 trouxe, seja para o autor do crime, que foi o mais beneficiado, e também para a vítima. De alguma maneira, ela passou a ser beneficiada. Por que um benefício para o autor do crime? Porque o Estado é bonzinho? Porque o Estado quer passar a mão na cabeça? Não é. O Estado tinha que ceder à realidade. Muitos crimes, sinceramente, não tinha nem que ser crime. Tinha que ser um ilícito civil, um ilícito administrativo, mas crime não. Mas é crime. O legislador rotulou determinadas condutas de crime. Por que chamar o outro de idiota tem que ser crime?
é crime de injúria. Movimentar toda a máquina da polícia, a máquina do Ministério Público, a máquina do Judiciário, escritório de advocacia por causa de um idiota. A honra é um bem jurídico. Eu não quero ser ofendido, legal, mas busca reparação, né, econômica no cível, dano moral. A crime, tanto estupro, sequestro, homicídio acontecendo, eu tendo que perder tempo porque vizinho está brigando com o vizinho, porque um colega, ex-colega, namorado, ex-namorado, porque está xingando o outro. Então, existe outra maneira de proteger esse bem jurídico, que é muito caro, chamado honra. Mas crime, um exemplo. Então, poderia haver uma descriminalização de várias condutas, mas isso é um fenômeno mais complicado. Enquanto não descriminaliza, o legislador veio tentar diminuir a superpopulação carcerária, desafogar a polícia, o judiciário, o Ministério Público, prevendo que determinadas condutas, uma determinada categoria de infrações penais, deveria evitar o rigor. E aí, acabou beneficiando o criminoso. Por exemplo, primeiro benefício, digamos assim, que a Lei 9.099 trouxe. Ao invés de se instaurar um inquérito policial, que é formal, ele tem uma formalidade, ele é mais trabalhoso, a gente perde mais tempo com ele, depois tem que realizar várias investigações, isso vai consumindo o tempo da polícia, do Ministério Público, tempo muito caro, porque a demanda é muito grande. Então, em vez de estar concentrando em coisas graves, tem que fazer intimação é complicado, vai uma vez, vai duas, vai três, aí quando acha, a pessoa não vai à delegacia, aí você tem que se organizar para ir poder buscar na marra, fazer a condução coercitiva, só que o tempo passa, a pessoa se muda, perdendo tempo por causa de um idiota, chamou de idiota. Então, a lei, buscando evitar um pouquinho o desperdício, disse que não precisa ser instaurado um inquérito, basta um registro de ocorrência circunstanciado, que normalmente a gente faz o registro de ocorrência, depois o delegado vai ter que instaurar inquérito. Agora não, a lei simplificou, não faz inquérito, basta um registro de ocorrência, o famoso TC, termo circunstanciado. Vamos dar uma olhada no artigo 69 da lei, que é aonde está previsto essa desoneração que os delegados tinham, foram desonerados, não tem que instaurar inquérito. Então, senhores, vamos acompanhar agora o que diz a Lei 9.099 em seu artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Bom, senhores, isso talvez o leigo não perceba, mas para quem está no dia a dia, trabalhando na delegacia ou no Ministério Público, isso representou um avanço, porque a gente pode agora não desperdiçar tanto tempo, tanto trabalho policial, que tem que ser feito, vai ter um trabalho com certeza, mas não vai perder tanto tempo, porque a lei, ela agora simplificou. Então, para começo de conversa, não tem inquérito policial e não vai haver uma investigação criminal. A lei não quer isso. Eu tenho 13 anos como delegado, passei por vários municípios, tem promotor que acha que é um inquérito e pega esse termo circunstanciado e fica devolvendo para a delegacia, pedindo uma série de diligências. Data vênia, está errado, não pode. Ou transforma em inquérito e investiga, ou trata com o termo circunstanciado, porque a lei não quer que você transforme o termo circunstanciado em inquérito. Então, a ideia é simplificar. Foi um passo muito positivo por parte do legislador. Agora, além de ter
trazido esse benefício para a polícia, não deixa de ser, menos trabalho um pouquinho, mas não quer dizer que a gente vai ficar à toa não, porque trabalho é o que mais tem. Mas para o criminoso, ele deixa de estar sendo investigado por um inquérito, porque quando você puxa a folha de antecedentes de alguém e consta contra ela um inquérito policial instaurado, isso já causa um certo estigma, por mais que a pessoa ainda goze da presunção de inocência, mas imagine uma série de inquéritos contra a pessoa. Então, já evita isso, já não tem inquérito. Uma outra novidade que a lei do juizado trouxe foi uma medida que a gente vai chamar aqui de descarcerizadora. Os estudiosos, a doutrina, os doutrinadores, quem está escrevendo sobre o assunto, há muito tempo chama esse benefício que eu vou tratar de medida descarcerizadora. Por quê? Porque evita o cárcere. Como assim? Caio e Tício estão brigando no meio da rua, um dando soco no rosto do outro, deu até uma paulada no outro. Quando a polícia é acionada e prende os dois em flagrante, e fica demonstrado que o Caio é que estava agredindo Tício, e Tício apenas se defendia. Se ficar patente que as lesões produzidas são leves, e um dia a gente vai ter que estudar o que é lesão leve, grave, gravíssima, mas só para ter uma noção, se a pessoa ficar até 30 dias de cama, impossibilitada para as ocupações habituais, em razão da agressão, isso é lesão leve. Então, ficou 30 dias de cama toda arrebentada, não podia fazer as suas atribuições habituais, é lesão leve? É. Mas um dia a gente vai falar sobre esse delito, lesão corporal. Então, se ficar configurado que é lesão leve, ele foi flagrado, mas não vai ser preso em flagrante. O delegado não pode prender em flagrante. Se o delegado prender em flagrante, mesmo havendo estado de flagrância, mesmo o delegado estando convencido de que o Caio é o autor do crime e que é a flagrância desse crime, o delegado vai fazer apenas um termo circunstanciado. Não vai lavrar o auto de prisão em flagrante e vai encaminhá-lo ao juizado especial, se estiver funcionando 24 horas, que não é o que acontece, não é a realidade. Ou, já que não dá para enviar imediatamente ao juizado especial, ele assina um termo, se comprometendo a comparecer ao juizado especial criminal quando for intimado, notificado. Ou seja, assinou um papel, vai embora, não fica preso. Essa foi uma grande medida que serviu primeiro para tirar do cárcere pequenos delitos, ou pequenos autores de delitos, porque só servia para superpovoar a cadeia e começar a corromper cada vez mais a personalidade dessa pessoa que acabou tendo um deslize. Então, evita o cárcere, o delegado ele vai ter mais tempo para cuidar de coisas mais graves, porque auto de prisão em flagrante é muito demorado, é muito formal. Depois tem que comunicar essa prisão ao juiz. O juiz vai ter que mandar para o promotor vai ter que analisar, dar uma opinião, vai voltar para o juiz para saber se o juiz mantém o indivíduo preso ou não, ou se relaxa a prisão, ou se concede liberdade provisória. Isso envolve muito tempo, por uma coisa leve. Então, essa medida descarcerizadora, ela já desafoga a máquina do Estado, seja na polícia, Ministério Público, Judiciário. E para o autor desse deslize, ele não vai ter contato com a criminalidade, não vai para a cadeia, tá? Bom, essa medida descarcerizadora, ela é aplicada tantas quantas forem as vezes que o indivíduo for flagrado. Então, deu porrada no indivíduo, lesão leve, chegou na delegacia, na frente do delegado e ameaça:
eu vou te dar mais porrada, deixa só eu sair da delegacia. O delegado flagra a ameaça, manda fazer um outro termo circunstanciado. Ele assina o compromisso e vai para a rua. E depois encontra o cara e bate de novo o indivíduo. Chega na delegacia de novo, ainda que flagrado, assina o termo e vai para a rua de novo. Isso por por um ponto de vista, é benéfico, porque desonera o Estado, mas por outro lado, pode alimentar um ciclo de violência que pode, amanhã, alimentado pela sensação de impunidade, até provocar uma lesão mais grave ou matar. Então, são os dois lados da moeda. E por isso a gente vai ver, quando falar da Lei Maria da Penha, que afastou a lei do juizado da violência doméstica contra a mulher. Que o marido agredia a mulher, era trazido para a delegacia, confessava, batia e deu uma surra mesmo. O delegado fazia o termo circunstanciado, ele assinava o papel, ia embora para casa, chegava em casa, batia de novo, a mulher chamava a PM de novo, trazia para a delegacia, ele assinava o papel de novo, o delegado tinha que liberar, ele ainda avisava, doutor, chegar em casa ainda vou dar uma surra nela de novo. E o Estado não podia fazer nada, porque crime cuja pena era inferior a 2 anos, o delegado não podia prender em flagrante. Só que a gente vai ver que a Lei Maria da Penha, além de ter aumentado a pena da lesão leve contra a mulher, também proibiu que se aplicasse a Lei 9.099, a Lei do Juizado, aos autores de crimes que envolvessem violência doméstica e familiar contra a mulher. Então hoje o camarada agrediu a mulher, ainda que seja lesão leve, vai ser preso em flagrante. Ameaçou a mulher, foi flagrado, preso em flagrante. E não vai para o juizado especial criminal, não. Então, a gente vai depois, em um outro momento, em outro programa, falar da Lei Maria da Penha. Inclusive, quero convidá-los. Esse outro momento que a gente vai falar da Lei Maria da Penha vai ser na Merco Noroeste ao vivo. Então, quem quiser participar, compareça nesse evento Merco Noroeste, que eu vou falar às 19 horas. Eu vou confirmar o dia, mas eu acho que é de sexta e de sábado, 19 horas, ao vivo, para falar sobre a Lei Maria da Penha. A gente vai dar um intervalinho aqui, daqui a pouco, último bloco. Bom, senhores, voltando ao quarto e último bloco, eu vou dar agora aqui uma dica para o concurseiro. Aqui é para aquele que está estudando para o concurso público, seja o exame da ordem, seja o ENAD, seja um concurso para um tribunal, fiscal, policial, qualquer carreira, é possível que vocês sejam cobrados sobre isso. Então, fiquem atentos. O artigo 69, parágrafo único, ele traz essa medida descarcerizadora. Então, vamos dar uma lida nesse 69, parágrafo único, que eu vou fazer uma perguntinha para a gente refletir e vou dar a resposta. Vamos lá, artigo 69, parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a vítima. Bom, da leitura do parágrafo único, poderia vir
vir a seguinte questão: é correto afirmar que com a edição da Lei 9.099 não se pode mais prender em flagrante o autor de uma infração penal de menor potencial ofensivo? Ou seja, se é uma contravenção ou se é um crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, em nenhuma hipótese o autor desse crime poderá ser preso em flagrante. Certo ou errado? Errado. O legislador apenas permitiu esse benefício, essa medida descarcerizadora, para aquele que é encaminhado ao juizado especial imediatamente, o que não é possível na prática, salvo no Maracanã ou na Copa, em que se instala núcleos em que funciona uma delegacia, um Ministério Público e um órgão do Judiciário, né, um conciliador e juízes, lá no Maracanã, por exemplo, que deu uma confusãozinha lá no Maracanã, já leva logo para a delegacia, para o MP, para o juiz. Aí, excepcionalmente, ele é encaminhado diretamente para o juizado especial. Mas, em regra, não é assim. O delegado vai botar no papel, fazer o termo circunstanciado, pegar o compromisso e liberar o indivíduo. Mas, às vezes, o indivíduo que foi flagrado e conduzido até a delegacia, ele fala o seguinte: olha, não vou assinar porcaria nenhuma, não assino nada. Se ele não assinar o papel, que é o termo de compromisso de comparecer ao juizado especial, será preso em flagrante. Então é possível sim, embora uma hipótese bem excepcional, muito difícil de se vislumbrar na prática, mas é possível. Então é possível sim. Fica essa dica aí para o concurseiro. Senhores, além dessa medida descarcerizadora, o legislador trouxe medidas despenalizadoras, porque evita a pena de prisão. A primeira medida despenalizadora é a composição civil dos danos. Como assim? É aquela preocupação de um lado com a vítima e de outro evitar a pena de prisão. O que diz a lei? A lei, no artigo 74, prevê a possibilidade da composição civil. É quando o autor e a vítima do crime comparecem a uma audiência preliminar e fazem um acordo. Olha, você me paga tanto, não pago tanto, eu pago, sei lá, metade desse tanto, e vão compondo. É o legislador preocupado que na seara criminal também haja preocupação com a reparação da vítima, porque há muito tempo que a vítima era relegada a segundo plano, mas agora não. Se acerta com a vítima que isso pode ter uma repercussão benéfica para o autor do crime na esfera criminal. Vamos dar uma lida no artigo 74. A composição civil dos danos será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Senhores, aqui está dizendo o seguinte: autor e vítima entrou num acordo porque xingou, porque ameaçou, porque agrediu e causou uma lesão leve, entrou num acordo, vou te pagar R$1.000, então tá bom. Se por um acaso não pagar, esse acordo que foi feito entre as duas partes envolvidas, autor e vítima, que a gente chama de composição civil, depois de homologada pelo juiz, ela serve de título executivo. Então você combinou comigo e agora não quer pagar? Eu vou pegar a homologação do juiz e vou executar. Isso vale como título de crédito. É uma confissão de dívida. Então você pode pegar esse acordo que foi homologado pelo juiz e cobrar na justiça os R$1.000, caso ele não cumpra voluntariamente. Mas tem outro detalhe. O parágrafo único do artigo 74, ele diz que se o crime for de ação penal privada,
ou ação penal pública condicionada à vontade da vítima, essa composição civil vai equivaler a uma renúncia. Vamos dar uma lida no artigo 74, parágrafo único. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Senhores, isso é um baita benefício. Por quê? Tirando essa hipótese da lei do juizado especial, qualquer outro crime que não se enquadra no conceito de infração de menor potencial ofensivo, se o autor e a vítima entraram num acordo civil, dane-se, o crime continua. A ação penal continua, a possibilidade de punição penal continua. Essa é a regra. Agora, se for uma infração de menor potencial e estivermos diante de um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública condicionada à vontade da vítima, por exemplo, injúria, difamação, calúnia, dano ao patrimônio particular, é ação penal privada e são crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, xinguei a vítima de idiota. Nessa audiência preliminar, se eu não entrar no acordo com ela, eu vou oferecer queixa contra a pessoa. E o juiz vai dar início à ação penal e a pessoa pode ser condenada a uma pena de prisão. Mas se eu fizer uma composição civil, essa composição civil, homologada pelo juiz, vai equivaler a uma renúncia ao direito de queixa. Eu não vou poder mais oferecer uma queixa, não vou poder entrar com ação penal contra o autor do crime, porque havendo a renúncia ao direito de queixa, extingue a punibilidade, a possibilidade de punir. Se for um crime de ação penal pública condicionada à vontade da vítima, ameaça, Caio ameaça o Tício, vou te matar. O Estado não pode prender, não pode iniciar ação penal, o juiz não pode condenar, se a vítima não representar. É ação penal pública, é o promotor que entra com a ação, mas depende da autorização da vítima. Essa autorização a gente chama de representação. A vítima tem que representar para o promotor poder agir. Mas se o Caio ameaçou, vou te matar, isso vai parar no juizado especial. Na audiência preliminar, havendo acordo entre autor e vítima, composição civil dos danos, o juiz homologando esse acordo equivale à renúncia ao direito de representação. Então a vítima concordou, o juiz homologou, isso equivale à renúncia, acabou a ação penal, porque a renúncia ao direito de representação extingue a punibilidade. Não tem mais como o Estado punir. Agora, se for um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende da vontade da vítima, aí pode até haver a composição civil, mas não vai equivaler à renúncia, porque não depende da vontade da vítima. Mas vamos recapitular. Se for crime de ação penal privada ou crime de ação pública, condicionada à representação, a composição civil equivale à renúncia ao direito de queixa, renúncia ao direito de representação. E lá no artigo 107 do Código Penal, diz que renúncia ao direito de queixa ou renúncia ao direito de representação extingue a punibilidade. Na verdade, fala do direito de queixa, mas acaba estendendo também esse mesmo efeito para a renúncia ao direito de representação. Senhores, além dessa medida despenalizadora, a lei trouxe uma outra possibilidade, que é a chamada transação penal. Vamos entender. Houve composição civil entre o autor e vítima,
porém o crime era de ação penal pública incondicionada, não ficava condicionada à vontade da vítima. Então a composição civil não interferiu no crime. Ou era ação penal privada, era ação penal pública condicionada à vontade da vítima, só que não houve composição civil. Então a questão criminal vai para frente. Logo, proposta ação penal privada ou pública, o que se busca é no final a condenação. Porém, o promotor verificou que é possível, ao invés de oferecer a denúncia, propor a ele um benefício. Olha, ou você enfrenta o processo e corre o risco de ser condenado a uma pena de prisão no final do processo, ou a gente resolve tudo agora. Em vez de ter processo, eu te proponho que você se submeta a uma pena restritiva de direitos, não pode ser pena de prisão, pena restritiva de direitos, prestação de serviço à comunidade, cesta básica, por exemplo. E o processo morre aqui. Aí você pensa, bom, eu não sou obrigado a aceitar. Ou eu tento provar minha inocência até o final do processo, mas vou ter desgaste, vou ser denunciado, vai constar uma ação penal contra mim, vou ter que gastar com advogado, vou ter que ficar indo ao fórum, e corro o risco de ser condenado a uma pena de prisão. Ou eu assino logo esse acordo com a promotoria e morre tudo, e eu continuo o primário, pago a cesta básica, morre o assunto. Essa era uma possibilidade. Essa possibilidade é chamada de transação penal. Então a composição civil não me ajudou, ou porque não foi feita, ou porque foi feita, mas era um crime de ação penal pública incondicionada. Qual é a outra possibilidade de beneficiar o criminoso? Transação penal. É uma possibilidade. Artigo 76 do Código, artigo 76 da Lei 9.099. Mas caso não seja possível a transação penal, ainda tem mais uma medida despenalizadora, mais uma possibilidade do criminoso não responder por um processo e não ser condenado à pena de prisão. Olha, já não foi preso em flagrante, medida descarcerizadora. Depois não teve ação penal porque a composição civil extinguiu o direito de punir. Mas se nada disso ajudou, ainda tem a transação penal, em que o cara aceita, não é preso, não tem possibilidade de ser condenado à pena de prisão e continua como primário. Mas se ele não pôde ser beneficiado por nada disso, a lei do juizado especial ainda trouxe mais uma possibilidade, que é o artigo 89 da lei do juizado. O artigo 89 da lei 9.099 previu a possibilidade da suspensão condicional do processo. Então, houve a medida descarcerizadora, não foi preso em flagrante, mas a composição civil não houve, ou se houve, não ajudou. Também não foi possível a transação penal, porque tem requisitos. Um dos requisitos é que não tenha se beneficiado da transação penal nos últimos 5 anos. Então não foi possível a transação penal. O que o promotor tem que fazer? Oferecer a denúncia. Ofereceu a denúncia, o promotor propõe junto o seguinte: olha, vou propor o início do processo contra você, mas não vou prosseguir com a ação penal, vou propor a suspensão do processo. Se você concordar, o processo vai ficar suspenso por um prazo chamado de período de prova, e se você cumprir as condições impostas e não houver revogação dessa suspensão condicional do processo, no final do período de prova vai ser declarada extinta a punibilidade e você não vai ter que ser preso e continua primário. Então, suspensão condicional do processo é outro benefício para o autor desses crimes. Só em último caso é que vai haver denúncia, vai haver condenação a uma pena de prisão. Então a ideia era traçar esse panorama da lei do juizado para entender os benefícios que trouxe para o criminoso, mas é o preço que teve que pagar para desafogar o judiciário, para desafogar as prisões e
procurar deixar o Estado se concentrar nas questões mais graves. Então, fica meu abraço, até o próximo encontro. Lembrando, estarei na Merco Noroeste, falando sobre a Lei Maria da Penha, então confira aí a programação para ver o horário e o dia certinho, porque vai ser ao vivo, eu quero sentir o calor de vocês, vou poder tirar dúvidas e aguardo vocês por lá. Fiquem com Deus. E só mais um reforço, no programa que eu falei de abuso de autoridade, a gente fala muito, fala sem parar, e acaba pensando uma coisa, fala outra. Eu quis dizer artigo 209 do Código Penal Militar. Então, onde eu falei 208, corrijam nas anotações, é artigo 209. Um abraço e até a próxima.